Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui de volta no meu canal, trazendo mais um vídeo que eu espero que você se divirta, que você curta e que você tire lições também para a sua vida, tá? Nesse vídeo eu quero dar continuidade a contar alguns fatos curiosos da minha vida, né? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o tempo em que eu era caminhoneiro. Eu já fui caminhoneiro, tá? E foi um tempo muito divertido, foi um tempo de muito aprendizado, um tempo de sofrimento também, né? Mas a gente também aprende com o sofrimento. E eu quero dar continuidade, essa é a segunda parte do vídeo da minha vida de caminhoneiro, tá? Que faz parte da minha trajetória profissional, a minha trajetória de vida. Eu espero, sinceramente, que tudo aquilo que eu vou falar aqui, como sempre eu tenho esperado, né, de alguma maneira sirva para o seu crescimento pessoal, profissional, enfim, que você aprenda alguma coisa. Então eu espero que você deixe o seu comentário, se você gostar do vídeo, compartilhe, deixe o seu like aí, né? E também se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Eu quero hoje contar alguns fatos assim bem curiosos, engraçados, alguns interessantes, outros, né? Sobre esse tempo que eu era caminhoneiro. Eu comecei a trabalhar com caminhão, comecei com o meu irmão mais velho, Pedro. Meu irmão tinha lá uma transportadora, né? Acho que tem ainda. E ele tinha uns caminhões, e era um truque, né? Para você que não é habituado a essa linguagem caminhonística, né? Truque é um caminhão que tem dois eixos atrás, tá? Tem o eixo da frente e atrás tem dois eixos. Quando tem um eixo só atrás, é o toco, tá? Então eu trabalhava com um truque, um caminhão que tinha dois eixos atrás. Foi ali que eu comecei a minha vida de caminhoneiro praticamente. Viajava não tão longe, raras vezes assim fazia um trajeto mais longo, e quando era um trajeto mais longo, meu irmão normalmente estava comigo, me acompanhando. E teve um ano, 1994, se não me falha a memória, eu mudei para Santa Catarina, São Francisco do Sul. E lá em São Francisco do Sul, eu tive algumas experiências bem diferentes, assim, bem marcantes como caminhoneiro. Porque lá eu peguei o meu primeiro articulado para trabalhar, uma carreta, né? Então eu me tornei um carreteiro. Era o meu sonho de consumo, meu sonho de vida, de profissão naquela época, trabalhar como carreteiro. E aí eu já lembro de um fato curioso, né? Eu gostava muito de observar assim, os para-choques traseiros dos caminhões, porque sempre tinha ali uma frase de efeito, né? Uma frase reflexiva, uma frase que nos fazia pensar. E veja, eu disse que era o meu sonho ser carreteiro. Aí eu já me lembrei de uma frase que eu li certa vez no para-choque de caminhão. Antes eu sonhava, hoje nem durmo. E essa era a realidade mesmo, né? A maioria dos jovens, né, dos caminhoneiros, quando começam a sua vida profissional, a maioria tem esse sonho de trabalhar com um caminhão maior, um caminhão grande, dirigir carreta, né? Essa é uma coisa assim que está no imaginário coletivo, pelo menos no meu tempo era assim, tá? E ali eu peguei uma carreta para trabalhar, a primeira carreta. E eu já tinha dirigido carreta algumas vezes com outro irmão meu, o irmão do meio, né, o Rubens. Ele me deu as primeiras aulas assim, de direção de carreta. Como eu já tinha uma carteira, uma CNH habilitada para dirigir carreta, né, então eu comecei a trabalhar com aquela carreta. Eu lembro que quando eu arrumei esse trabalho, fui conversar lá com o senhor, né, o senhor Valdemar, que era o responsável. Ele não era o dono desse caminhão, o caminhão era de um amigo dele, o senhor Camilo, que morava em Toledo, no Paraná. Mas o senhor Valdemar era o responsável por esse caminhão lá em São Francisco do Sul. O trabalho era basicamente transportar containers cheios, containers vazios, levava vazio, enchia, trazia de volta para o porto, e basicamente era isso. Esse senhor Valdemar, inclusive, faleceu
Ele foi assassinado lá. Ninguém soube na época o porquê e tudo mais, mas ele faleceu. Então eu lembro que ele falou, você é o Antônio? Né? Porque eu fui apresentado a ele por um amigo meu, o Fábio. E eu falei sim, ele falou, então, o caminhão está ali, pode pegar e carregar. Aí o coração disparou, né? Mas tudo bem, peguei o caminhão, peguei uma carga, fui até Jaraguá do Sul na época, carregar malhas na Malve de Jaraguá. E lá eu tive meu primeiro teste para ver se era realmente um bom motorista, né? Uma manobra muito apertadinha para eu encostar o caminhão de ré, a carreta de ré, lá na rampa onde devia ser carregado o container. Mas foi uma experiência muito legal. E aí eu queria contar hoje para vocês algumas histórias de estrada mesmo, né? Relação com polícia, os sofrimentos que a gente passava na estrada e tudo mais, né? Uma das experiências que eu mais me recordo e que foi assim uma experiência que desconstruiu, na verdade, algumas imagens, alguns conceitos que eu tinha de caminhoneiro. Eu achava que caminhoneiro era todo mundo assim unido, era, sabe, um pelo outro, um sempre ajudando o outro, aquela coisa da disponibilidade e tudo mais. Mas eu tive uma experiência que não foi bem assim, que me mostrou que as coisas não eram bem assim, né? Eu carreguei um container com vasilhas, frascos vazios de óleo de soja. E eu levei esse container para Campo Grande. Eu ia descarregar esse container lá em Campo Grande. E o caminhão estava leve, né? O container, os frascos não pesavam nada e tal. Mas o caminhão começou a dar problema já na ida. E eu lembro, gente, que o problema era ali no eixo cardan. O eixo cardan é aquele cabo, né? aquele ferro redondo, comprido, que tem embaixo do caminhão que gira, né? Quando o motor está funcionando. E quando o caminhão está andando. E ali deu um problema no eixo cardan e o caminhão tremia todo, ele ficou desestabilizado. E eu parei num posto, olhei e tal, né? E apertei ali os parafusos, e ele ficava bom por um determinado período de tempo, depois ele começava a tremer de novo, porque aquilo ali desestabiliza, né? O motor e o caminhão. E eu cheguei em Campo Grande com muita dificuldade, mas muita dificuldade, andando devagarinho, e eu pensando assim, bom, eu vou chegar lá à noite, né? Vou descarregar amanhã de manhã, e então eu chego, janto e arrumo o caminhão, e aí outro dia eu descarrego, carrego outra carga e vou embora, tá? Quando eu cheguei lá no pátio da Sadia, a empresa era Sadia. Quando eu cheguei no pátio da Sadia, eu estacionei o caminhão e entrei embaixo do caminhão para ver o que estava acontecendo, né? Resultado, tinha quebrado uma peça ali, né? Porque eu andei muito tempo com ele tremendo, né? Então tinha quebrado uma peça. Eu fui até, com muita dificuldade, consegui uma loja, o nome de alguém que abrisse para minha loja, já à noitinha, né? Tipo 6h30, 7 horas da noite. Comprei a peça e tal, e aí voltei. Pensa na dificuldade de colocar aquela peça no lugar, né? E eu lembro que eu estava estacionado perto assim de umas barraquinhas onde vendiam refeições, refrigerante, bebida, enfim, né? Ali no pátio mesmo da Sadia. E eu entrei ali embaixo daquele caminhão e vocês não têm noção o sofrimento que eu passei ali para trocar aquela peça. Porque o cardan é muito pesado. E eu ali embaixo eu tinha que suspender, deitado embaixo do caminhão, eu tinha que levantar o cardan de alguma maneira, tirar os parafusos, encaixar a peça, colocar o cardan dentro daquela peça e parafusar tudo de novo. Isso tudo sozinho. E o que me marcou muito, gente? Eu fiquei até meia-noite ali lidando com aquele trem ali.
E o que me marcou muito foi que do lado, assim, né, do lado, literalmente do lado do caminhão, tinha muita gente ali, muito caminhoneiro, bebendo, jogando, conversando, dando risada, e eu sofrendo ali. E nenhum daqueles filhos de Deus, nenhum deles falou para mim assim, ô amigo, ô companheiro, você não precisa de ajuda aí? Nenhum. Eu passei por aquilo sozinho, humanamente falando, né? Então aquilo me marcou muito negativamente, né? Por quê? Porque eu vi que as coisas não eram muito do jeito que eu sonhei. Ah, caminhoneiro é tudo unido, quando estraga um caminhão todo mundo para e já quer ajudar, né? Não era bem assim. Mas enfim, foi uma experiência ruim, me ensinou muita coisa, passei por ela. E aí tem algumas histórias engraçadas, né? Por exemplo, uma certa ocasião eu peguei um container e vim carregar em Jacarezinho, interior de São Paulo. Próximo ali a Londrina, onde eu morava ultimamente. E era um container que é um container de 20 pés, é aquele container menor, né? E teria que ser carregado com pó de osso. Ia ser exportado aí para um país, não lembro se era para a Itália, enfim. Pó de osso. E era uma carga pesada, estava com 20 toneladas em cima, num container pequeno, de 20 pés. Tinha um container grande, de 40 pés, e um pequeno de 20 pés. E eu estava com um de 20 pés. E cheguei ali no local, né? Eles carregaram o container, encheram ali e tal. E eu voltei. Eu tinha 2 pneus da carreta que estavam meio comprometidos já, né? E quando cheguei ali perto de Campo Largo, Curitiba, perto de Curitiba, né? A 20 quilômetros de Curitiba, tem uma cidade chamada Campo Largo. Ali em Campo Largo, um pneu da carreta estourou e um outro estava furado. E quando eu encostei no borracheiro para arrumar, o borracheiro deu lá o valor, né? Eu não tinha dinheiro mais para pagar. Eu estava com R$2 no bolso. R$2. Naquele tempo, tinha nota de R$1. Hoje não tem mais, né? Mas naquele tempo tinha nota de R$1. E eu estava com duas notas de R$1 no bolso. Aí o que aconteceu? Eu conversei com o borracheiro e falei, moço, eu vou deixar aqui meu extintor como garantia. Quando eu passar aqui de novo, eu te pago e pego o extintor. Ele disse, não, tudo bem, fica tranquilo. Aí deixei o extintor, ele arrumou os pneus e eu fui embora. Quando eu estava passando na Polícia Rodoviária Federal de São José dos Pinhais, já na BR-101, para descer para Joinville e depois pegar São Francisco do Sul, era 10 horas da noite, 10 e alguma coisa, 10h05, 10h10, e aí eu vi um policial na pista, e ele com a lanterna na mão já apontou assim para eu encostar, né? E eu estacionei, logo depois da cabine do policial, né? Aí veio o policial assim, e o caminhão era alto, né? Era um Mercedes 1924, e ele olhou assim para mim e falou, boa noite, filho. Falei, boa noite. Ele disse assim, vamos ver o documento ou vamos ver o papel? Eu olhei assim para ele, não entendi a pergunta, né? Falei, como assim papel? Porque eu só tinha, naquela época só tinha documento em papel, hoje tem digital, né? Mas naquela época só tinha em papel. E aí ele falou assim, o papel moeda, meu filho, papel moeda. Da cara dura, velho, da cara dura. Vamos ver o documento ou vamos ver o papel? Ou seja, se você me der o dinheiro, eu nem vou ver o teu documento. Aí eu falei, peguei o documento, entreguei para ele a minha carteira de motorista, né, o documento do caminhão, o documento da carreta, e falei para ele assim, ô seu policial, eu tô com R$2 no bolso, não jantei, estou morrendo de fome, vou até São Francisco, vou demorar umas 2 horas ainda para chegar lá. Então é o único dinheiro que eu tenho. Falei, tá aqui, ó. Eu fiz aquilo porque eu já estava de saco cheio do dia, né? E aí ele falou, ele pegou R$2, devolveu o meu documento, né? E pegou aquelas 2 notas de R$1 e olhou para o dinheiro, olhou para mim e falou assim, mas você só tem esses R$2? Falei, só. Ele falou, então faz o seguinte, fica com R$1 para você,
para você tomar um cafezinho ali no posto. Logo em seguida tinha um posto de combustível com restaurante e conveniência e tudo. Então fica com R$1 aí para você tomar um cafezinho no posto. Eu falei, obrigado, policial, obrigado. Aí ele parou um pouco e falou assim, quer saber? Leva o outro também, leva o outro R$1 também. Gente, é um absurdo, né? Mas aquela noite eu me senti privilegiado, né? Porque ele acho que olhou para mim e falou assim, esse pobre coitado aí não jantou, não tem dinheiro, eu achei até que ele ia pegar algum dinheiro dele e ia me dar, né? Mas essas histórias com policiais, elas aconteceram várias vezes na minha vida de caminhoneiro. E muitas outras que eu conheço, né, que aconteceram com meus irmãos, com amigos caminhoneiros e tudo mais. Mas isso, para mim, tem uma lição assim, muito importante, né? Como a corrupção ela está assim, espalhada no Brasil, né? Tanto a corrupção passiva quanto a corrupção ativa. E naquele momento que eu dei os R$2 para ele, eu também estava envolvido numa corrupção ativa. Eu estava corrompendo. E ele na corrupção passiva, ele estava aceitando a propina, né? Aqui em Portugal propina tem outro significado, mas no Brasil propina é coisa errada, né? Então a corrupção está espalhada na sociedade toda, sempre, né? Desde o pai que atravessa o sinal vermelho, depois quer comprar o policial que aceita o suborno, e assim é. Desde a classe baixa até a classe alta, político e tudo mais, tem corrupção espalhada por todo canto. Sabe? Isso mostra a fragilidade do caráter humano, da moral humana, né? E tem muita coisa que eu fiz no meu tempo de caminhoneiro que eu me arrependo nesse sentido, né? Uma outra ocasião eu dei 40, eu acho que eram, não, R$20 para um policial também, para ele me liberar, para ele me deixar embora. Porque o caminhão estava aparentemente tudo certo, mas quando eles querem encontrar algo para multar, eles acabam encontrando. Eu lembro que nesse dia, esse policial rodoviário, federal também, ele falou que ele podia me multar por conta daquela inscrição que tem no tanque de combustível, né? Tara, que é o peso do caminhão, e a lotação, que é a carga máxima que o caminhão pode transportar. E aquilo estava meio apagado, assim, não totalmente apagado, mas estava meio apagado por conta de óleo mesmo, óleo diesel, né, que ia caindo ali naquela inscrição e foi apagando. Ele disse, eu posso te multar por isso, né? E me enrolou, e acabou que eu dei R$20 para eles dividirem em 4, R$5 cada policial que estava ali naquele momento. Então tem muita coisa que eu fiz que eu me arrependi, né? Eu fui corruptor ativo em muitas dessas situações para fugir de multa, né? Então isso é Brasil. É lamentável que isso aconteça, mas infelizmente acontece. Mas é isso, gente. Era isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Brigadão por estar comigo. Espero que você tenha gostado dessa história e de outras, né, que virão por aí. E até o nosso próximo encontro.